Então vamos começar de modo oficial. Quero dar boa noite, boas-vindas a todos. Nós estamos agora no nosso seminário acadêmico de pedagogia, no nosso segundo dia. E hoje serão as apresentações de trabalhos por eixo temático. Teremos uma apresentação de um trabalho aqui, só que vamos deixar para depois, que as meninas estão resolvendo aqui a questão de uma das alunas que ainda não chegou aqui. Então, enquanto elas se organizam, aí nós vamos conversar um pouquinho sobre esse eixo temático que ficou para essa sala, né? Alfabetização, letramento e formação de professores. Antes de nós falarmos sobre esse assunto, vamos lembrar a todos que hoje, dia 20 de maio, é o dia do pedagogo, né? Então, parabéns a nós, os pedagogos, né, e a todos os pedagogos que estão aqui, que representam, né, essa classe de educadores que se esforçam tanto de educar pessoas para transformar, né, a sociedade, transformar o mundo. A educação tem esse poder transformador e nós somos os portadores, né, dessa educação. Então, parabéns a todos vocês, pedagogos que estão aqui, ou que serão pedagogos, né, que já se consideram pedagogos, e aqueles também que já são, tá bom? Então, hoje é um dia memorável para nós, e que bom que nós estamos juntos aqui para falarmos sobre educação, nesse dia, então, tão especial para todos nós, né? Nós vamos começar falando agora, depois vou ver se o grupo já se organizou para apresentar. Nós vamos iniciar falando sobre formação de professores, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês a tela. Só um minutinho. Então, nós estamos nesse seminário acadêmico falando sobre, com base na BNCC, né? Ontem até teve uma palestra falando sobre isso, e hoje nós vamos falar sobre a formação de professores e como que a BNCC, ela fala também sobre a formação de professores, o que ela coloca como proposta nova para a formação de professores, né? Para quem não sabe ou para quem não lembra, né? BNCC é a Base Nacional, né? Nacional Curricular, né? É Base Nacional Comum Curricular. Então, a ideia da BNCC é formar, então, um currículo que seja em base nacional comum a todas as escolas, para todas as secretarias de educação. Então, nós vamos começar falando sobre a formação de professores, que é um curso que a maioria das pessoas que aqui estão fazem parte, que é o curso de pedagogia que se forma professores, né? Então, vou compartilhar com vocês aqui algumas informações sobre a formação de professores atual e a proposta da BNCC, tá bom? Vocês estão conseguindo ver o slide aí compartilhado? Sim. Sim, professor. Tá ok. Muito bem, então. Deixa eu só organizar aqui. Então, formação de professores, BNCC. Como muitos aqui já sabem, a formação dos professores, ela se dá, né, a partir, então, de uma formação que é chamada formação inicial. Então, a gente não vai ficar muito focado na história da formação de professores durante muitos anos da história, porque senão vai delongar bastante. Então, vamos lembrar de 3 etapas principais da formação de professores aqui no Brasil.
Então, teve uma época que a formação se dava através de um curso chamado curso normal, né, que formava professores para as séries iniciais, que hoje nós chamamos de educação ou ensino fundamental. Então, quem fazia o curso normal poderia dar aula até o ensino fundamental e as séries também da educação infantil, os anos da educação infantil. Depois, esse curso passou a se chamar curso magistério, que ele era um curso técnico que equivalia ao ensino médio e formava-se professores também para a educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental. Depois, o tempo foi mudando, novas leis foram surgindo, inclusive com a implementação da LDB, que é a Lei da Educação, surge então a necessidade de se formar professores através do curso superior de pedagogia ou fazendo curso superior, né, de qualquer área específica, mas licenciatura. Por exemplo, pessoas fariam licenciatura em matemática, seriam professores de matemática. Pessoas poderiam fazer licenciatura em geografia e se tornariam, então, professores de geografia. E a formação continuada, que é aquela formação que vem depois da graduação, seria as especializações, mestrado, doutorado, né, como pós-graduação. Então, a formação até hoje que nós conhecemos de professores é essa, né? Mas aí tem a Lei de Diretriz e Base do nosso país, né? Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional aqui do Brasil. A LDB, então, fala no artigo 62 que a formação dos docentes para atuar na educação básica teria que ser em nível superior, né? Licenciatura de graduação plena, em universidades, Instituto Superior de Educação, deveria ter formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil, poderia, né, ser professor de educação infantil, e nas 4 primeiras séries do ensino fundamental, que é o que nós temos hoje de garantia legal, essa parte da lei que nos dá esse direito de sermos professores a partir da graduação. Né? No artigo 63 dessa mesma lei, fala que os institutos superiores de educação, né, forneceriam cursos, formadores profissionais para a educação básica, inclusive curso normal superior, que também esse foi um curso que predominou por muito tempo, chamado normal superior, que tinha o mesmo nome, né, do curso normal, que era formação de professores antes, só que agora em graduação. Programas de formação de pedagógico para portadores de diplomas, ou seja, a pessoa já tinha feito algum curso, poderia então utilizar, né, aquele diploma que já tinha para ingressar e fazer licenciaturas. E também educação continuada, que são as pós-graduação para profissionais da educação de diversos níveis. No artigo 64 da LDB, fala sobre a formação de profissionais da educação para trabalhar na parte administrativa, planejamento, inspeção, supervisão, orientação ou coordenação para a educação básica seria feitos em cursos de graduação de pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida nessa formação a base comum nacional. Então, todos os profissionais da educação que não fossem estar em sala de aula com a docência, tanto na coordenação, na direção, supervisão, orientação, também deveriam ter graduação em pedagogia e fazer uma pós-graduação. Só que aí agora surge a Base Nacional Curricular Comum, que é um documento que nós temos agora, né, novo, uma proposta de unificar o ensino, né, através de competências, habilidades, e que isso seja comum a todas as escolas, né, públicas ou particulares, deve seguir então essa base que foi feito um estudo, um levantamento com pesquisas e muitos professores, uma equipe grande de professores que fizeram esse documento e agora estão implementando nas escolas. Para a formação de professores da educação básica, segundo a BNCC, aliás, BNC, né, Base Nacional Comum para a Formação de Professores.
Fala-se da formação inicial e formação continuada, como acontece hoje. Só tem um detalhe, né? Deveria mudar as diretrizes das licenciaturas, teríamos a implementação da residência pedagógica, o ENAD para as licenciaturas, prova para ingresso, né? Para que pudesse atuar, né? Na formação continuada, teria o estágio probatório, plano de carreira e avaliação ao longo da carreira. Agora vamos ver cada um desses, o que a BNCC fala sobre a formação de professores em cada um desses itens. Hein? Antes, vamos falar então um pouquinho sobre a formação de professores, aliás, sobre esse documento, né, BNCC, o que é? Olha só, é a base que estabelece conhecimentos, competências e habilidades que espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade. Então, nesse documento, tem princípios éticos, políticos, estéticos, com base nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, e esse documento vai ajudar a direcionar a educação brasileira para a formação humana integral e construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Esse é o objetivo geral desse documento BNCC. Uma das propostas desse documento é de reformular os cursos de licenciatura, né, e acrescentar, né, uma prova nacional para que os professores possam dar aula nas escolas básicas. E para isso, deveria haver uma reformulação no curso de pedagogia. Então, Base Nacional Comum de Formação de Professores da Educação Básica, o BNC, Formação de Professores, é um documento que ainda está numa versão elaborada como proposta. Ainda precisa ter uma versão final, que depois que aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, né, onde vai discutir e analisar o que está nessa proposta, aí quando tiver feito toda essa análise pelo CNE, esse documento vai ser implementado de modo nacional e nós teremos acesso a ele numa versão final. O que nós estamos falando agora é o que está feito nessa proposta, que foi elaborada, mas ainda não está totalmente fechada que será assim. Ok? Então, o que é BNC de formação de professores? É a base nacional comum para a formação de professores. Esse documento ele vai servir como referencial para as licenciaturas nas universidades brasileiras, onde tem cursos de licenciatura, então vai se basear nesse documento que é BNC, Formação de Professores. O objetivo final do processo é para efetivar o desenvolvimento das competências docentes que integram o conhecimento, a prática e o engajamento dos profissionais. Então, o que preocupa são com esses três elementos: conhecimento, prática e engajamento profissional. Para melhorar, então, se tornar professores competentes quando estiverem atuando no magistério ou na docência propriamente dita. Então, fala-se então de um sistema de formação de professores, né? É a proposta do MEC, onde vai determinar nessa formação os conteúdos e competências para a formação do professor e também para a formação depois da graduação, que é a formação continuada, mas de uma visão sistêmica, ou seja, dentro de um sistema, dentro de uma organização, dentro de um padrão, dentro de uma estrutura bem organizada. Entre as mudanças que tem nessa proposta da BNC para a formação de professores é a criação de um Instituto Nacional de Formação de Professores, com o objetivo centralizar, né, as ações e creditar os cursos. Vai formar, então, políticas de avaliação e monitoramento dos outros cursos, de forma nacional. Então, vai ter uma avaliação, esse instituto será para observar como que as faculdades, as universidades estão trabalhando e fazer, então, uma avaliação, tanto da instituição quanto dos alunos que serão futuros professores. Uma outra mudança aqui nessa proposta é de tirar
né, o que nós chamamos de estágio, e colocar, então, o nome, né, de residência pedagógica. Eu achei esse nome bastante assim chique, né? Porque essa residência lembra a residência que os alunos que fazem, né, as pessoas que formam, né, na medicina, eles fazem um período, né, que é de estágio, por assim dizer, que é a residência. Então, mudaria o nome de estágio e os pedagogos, ou os que estariam fazendo licenciatura, deveriam fazer a residência pedagógica, que seria, então, ir para as escolas desde o início, desde o primeiro semestre, passar todo o curso. Só um minutinho. Vou tirar esse barulhinho que está fazendo aqui o tempo todo, está me incomodando. Peraí. Então, a residência pedagógica seria isso. Desde o primeiro semestre, os alunos, né, do curso iam para as escolas para ver na faculdade a teoria e a prática. Mas uma prática diferente, com atuação. Não só ficar observando, né, mas ações mesmo, atuando, para não ficar só teoria e distante da prática. Aplicação anual do Exame Nacional de Desempenho do Estudante, o ENAD. O ENAD, né, ele acontece, se não me engano, se não me falha a memória, parece que de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, não lembro ao certo agora. Mas, segundo a proposta da BNC, o ENAD seria para a licenciatura obrigatório para todos os estudantes de pedagogia ou de licenciatura que fizessem ele. Inclusive, para depois você trabalhar, atuar, precisaria ter feito o ENAD. Senão, não teria, a pessoa não teria condições de atuar. Poderia formar, mas talvez não atuar. Então, já seria já uma ponte para a atuação e ter que participar desse Exame Nacional de Desempenho, que é o ENAD, obrigatório para a atuação. Uma outra mudança que a BNC propõe também. Criação também de o estágio probatório para professores novatos, sob a mentoria paga de professores mais experientes. Então, o período probatório geralmente é 3 anos. Então, esse período de 3 anos, professores novatos teriam a ajuda, o monitoramento, o auxílio de professores mais experientes. A redefinição da formação continuada, ou seja, as secretarias estaduais e municipais de educação seriam responsáveis para fornecer esse curso, né, depois de formação continuada, quer seja uma pós-graduação, cursos de formação, de capacitação, seria da responsabilidade das secretarias estaduais e municipais. Depois nós vamos ver que eles iam criar 4 níveis de proficiência que seriam esses cursos de formação. Depois eu vou falar sobre isso. Também, uma outra mudança que a BNC fala, né? A instituição de avaliações ao longo da carreira docente. Então, de tempo em tempo, o professor passaria por uma avaliação para ver se ele ainda estava em condições de continuar na prática docente. A atualização das diretrizes curriculares dos cursos de licenciatura e de pedagogia, né? Que às vezes o curso vai passando o tempo, vai ficando desatualizado, e aí tem uma proposta, né, dos cursos de graduação, em especial pedagogia, ter uma estrutura, né, organizada em base nacional do que se estudaria no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano e no quarto ano dos cursos que são de 4 anos de licenciatura em pedagogia. Muito bem, então vamos lá. Vamos detalhar algumas coisas que nós vimos aí. A estrutura do curso de pedagogia, então, ficaria teoria na faculdade, prática, né? Teria que ter teoria e prática o tempo todo. Porque tem se observado que tem-se muita teoria e pouca prática. A BNC, então, propõe que haja teoria, mas também prática. E reestruturaria o curso de pedagogia, né? Para que os professores pudessem ter condições de atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. A ideia é que os 4 anos do curso sejam divididos em 3 etapas. Na primeira etapa seria a base comum, com duração, então, de 2 anos.
Essa base comum, então, seria o primeiro e o segundo ano, ou seja, primeiro período, segundo período, terceiro período e quarto período, onde os alunos iam aprender, né, sobre a BNCC, sobre o contexto e aprendizagem, sobre as políticas públicas, sobre a didática, prepararia até o quarto período ou os 2 primeiros anos. Na segunda etapa, que é o terceiro ano, né, seria o aprofundamento, né, de etapa. A pessoa ia aprofundar nos seus conhecimentos, onde o estudante poderia escolher 3 níveis de ensino diferentes, de acordo com a faixa etária dos alunos, para aprofundar seus conhecimentos, ou educação infantil, ou alfabetização, ou anos iniciais do ensino fundamental. Na etapa 3, que seria o último ano, né, o quarto e último ano do curso, seria reservado para disciplinas relacionadas à especialização. Então, poderia, os últimos, a pessoa escolher na área da gestão, educação profissional, didática de ensino superior e educação especial. Então, o último ano já seria afunilamento. Você já teve uma visão geral nos primeiros anos, agora você vai focar, então, em uma área específica dessas mencionadas aqui. Então, essa é uma proposta de que o curso seria dessa forma. Relembrando, iniciaria com base comum, onde faria todo o conhecimento geral sobre a base curricular, sobre aprendizagem, políticas públicas, didáticas, fundamentos. Na segunda etapa, que é o terceiro ano, escolheria o nível de ensino que queria. Eu quero trabalhar em educação infantil. E aí estudar disciplinas sobre a educação infantil, né? Ou escolher, talvez, trabalhar com alfabetização, ou nos anos finais, aliás, nos anos iniciais do ensino fundamental. E no último ano, faria uma outra funilamento, especialização em 4 áreas, que poderia ser na direção ou gestão, educação profissional, didática do ensino superior ou ensino especial. Então, a pessoa já sairia com a especialização aí. Na formação inicial, conforme eu falei, haveria, então, em vez de estágio, a residência pedagógica. Entende-se que a prática profissional faz parte da formação inicial. Então, pensando nessa prática, é que colocaria essa residência nos cursos. Uma das principais mudanças seriam, então, substituir as 400 horas de estágio, que é obrigatório dos estudantes, por uma residência pedagógica que teria início no primeiro semestre. Então, desde o primeiro já teria, então, esse estágio ou a residência. Certo? Continuando. A ideia é que siga os mesmos moldes da residência médica, onde o estudante de licenciatura, ou de pedagogia, ou de outros cursos, ia atuar diretamente na prática, uma prática supervisionada. Poderia ser pelo orientador universitário ou um professor da escola. ENAD anual e obrigatório. Então, a cada ano, faria o Exame Nacional de Desempenho do Estudante, né? Que seria obrigatório para que o estudante pudesse, então, ter depois uma permissão de atuar como professor em uma escola do ensino básico. E se quisesse também disputar vagas em algum concurso ou de outras formas, um processo seletivo, né? O ENAD entraria também como um requisito. Ajudaria nessa habilitação docente. O ENAD serviria como ingresso para a carreira e pontuação no concurso. Tem lá um concurso, você tem a nota do ENAD, você teria um ponto a mais daquele estudante que não tem o ENAD. Formação continuada, conforme já falei, seria de responsabilidade das secretarias, né? Que seria feito ao longo de toda a carreira, certo? Então, o tempo todo está fazendo cursos, formação, capacitação, né? Seriam oferecidos. Esse BNC, para a formação de professor, ele estipula 3 tipos de formação continuada, promovidos dentro da própria escola do professor, dentro da rede estadual ou municipal, ou participação também em eventos e atividades, né, como esse mesmo seminários, congressos, encontros, né?
participação nisso também poderia fazer parte dessa formação. A formação continuada também deveria ser um critério para a ascensão do professor na carreira. À medida que ele fosse tendo formações, ia graduando na carreira, por causa de titularizações, né, de certificações, ele ia graduando. Então, seria assim, a inicial, né, seriam 4 níveis de proficiência. A inicial seria para professores graduados na licenciatura. O segundo nível é probatório, para professores novatos. Altamente eficiente para professores com carreira já avançada, com algum tempo. E líder, né, que é o professor que já está lá quase no final da carreira. A matriz das competências, né, porque a BNC, ou a BNCC, melhor dizendo, ela é com base em competências e habilidades. Né? A BNC, que é a Base Nacional Comum para a Formação de Professores, ela listou 12 competências para profissionais. Né? São 12 competências profissionais que se juntam a 53 competências específicas no total. Aqui nós vamos ver o exemplo de algumas. Competências específicas. Temos a competência específica do conhecimento profissional, da prática profissional e do engajamento profissional. O conhecimento profissional se daria, então, no momento em que ele está aprendendo. A prática profissional, no momento em que ele estava, né, atuando. E engajamento também. Né, o desenvolvimento, como é que ele lidaria com essa prática com o passar dos anos. Então, dominar conteúdos e saber como ensiná-los é uma competência essencial de conhecimento que todo profissional deve ter. Planejar ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens na prática. Comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional, engajamento. 1.2. Demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem. Conhecer o aluno. Isso é conhecimento profissional. 2.2. Criar e saber gerir ambientes de aprendizagem, prática. 3.2. Estar comprometido com a aprendizagem dos estudantes, disposto a colocar em prática os princípios de todos que todos são capazes de aprender. Engajamento. 1.3. Reconhecer os contextos. 2.3. Avaliar a aprendizagem de ensino, na prática. Né? 3.3. Participar da construção do projeto pedagógico. Engajamento. 1.4. Conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais. Conhecimento. Prática. Conduzir as práticas pedagógicas dos objetos de conhecimento, competências e habilidades. E engajar-se, que é o 3.4, com colegas, com famílias e com a comunidade. Então, essas competências específicas que o professor precisa ter segundo a BNC. Então, aqui, né, vem mostrando o que o professor precisa ter na dimensão do conhecimento profissional, que nós já falamos, na prática e no profissional. Então, pessoal, essa parte aqui, eu quis mostrar para vocês de uma forma rápida, mais ou menos assim também resumida, que a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela destina-se nesse documento, né, que é BNC, uma proposta para que haja formação melhor dos professores pedagogos e também dos licenciados. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida sobre alguma parte em que eu expliquei? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa formação do professor, que é essa proposta? Se não tem pergunta, mas o que vocês acharam dessa proposta, dessa mudança do curso de pedagogia? Boa noite, professor Cleiton. Eu sou a Renata, do 7º período de curso de pedagogia. Boa noite. Além dos benefícios na questão mesmo de formação, tem algumas questões aí eu vejo assim que trazem uma certa valorização.
mudar só para mim, só mudar o nome de estágio para, esqueci, gente, Residência. residência, porque quando nós falamos assim, somos estudantes de pedagogia, as pessoas normalmente já têm um certo discriminação. Aí você fala assim, estou fazendo estágio, nossa, é um rótulo horrível. Então, assim, eu acho assim que vai além da questão da formação, tá? Começa também uma questão de valorização, um olhar mais carinhoso para essa profissão que depende, assim, todas as outras profissões. É verdade. Eu também gostei muito quando eu soube dessa intenção de mudar para residência, dar um ar assim de mais para as pessoas, né? De seriedade, de responsabilidade, é uma residência, quer dizer, a pessoa tem um comprometimento de sair dali quase que perito nessa área. Mas eu gostei também muito de ter valorizado o título, né? Residência, para dar esse caráter mais formal, de mais responsabilidade, né? E de comprometimento com a educação, porque sair dali, depois de ter estágio desde o primeiro período, 4 anos fazendo esse estágio, que é essa residência, a pessoa tem condições de sair com muito mais bagagem. E não é simplesmente observar, como acontece muitas vezes nos nossos estágios, é atuar, onde você, conforme a proposta, você teria um professor, seria que acompanharia a sua residência da faculdade, e um professor na escola para te acompanhar também o tempo todo. Então, você sairia com mais condições. Por que isso? A BNC está assim, sensível a essa mudança, porque tem percebido, se o MEC e os outros professores experientes, que muitos saem do curso de pedagogia com teoria, mas não saem com prática. Então é a necessidade disso, né, também de buscar isso. Uma outra coisa que vai ajudar bastante é que você vai lá para a escola, vê a prática, e pode trazer aquilo que você está vendo lá para a sala de aula, para as discussões com seus professores. Hoje eu sinto muita dificuldade, por exemplo, de conversar com as minhas alunas sobre determinados assuntos quando elas não têm experiência, nunca vivenciaram. Então é muito melhor quando você traz para a sala de aula os problemas da educação, são muito mais fáceis de serem conversados quando alguém já tem uma certa noção da prática. Né? Obrigado, Renata, pela sua participação. Gostaria de ouvir mais opiniões de vocês sobre essa proposta dessa mudança pela BNC. Alguém mais quer comentar o que achou? A Vera comentou aqui que teoria e prática achou muito maravilhoso. Um sonho. Um sonho que pode se tornar realidade, né? Basta passar na aprovação do Conselho Nacional, né? Vamos esperar para ver. Residência, a Eliane está dizendo aqui no chat, é o ideal. Agrega valor em nossa formação. Vejo como possibilidade de uma formação que deixa o acadêmico melhor preparado. Isso mesmo, Eliane. Também concordo de que a preparação será outra. Alguém mais? Quem puder Professor, Ediane, boa noite. boa noite. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, essa base nacional na comum curricular seria que os conteúdos nas escolas eles seriam um padrão. Por exemplo, uma pessoa que mora lá em Santa Catarina, o estudante tivesse conteúdo e que também esse conteúdo seria passado para uma pessoa que, por exemplo, morasse lá no Nordeste, como no Maranhão, seria o mesmo conteúdo? Isso. Então, a ideia é de tornar nacionalmente ter uma base. Lógico que não tem como padronizar exatamente igual, porque nós vivemos num país onde as dimensões do nosso país é continental. Tem continente que é menor do que o Brasil, né? Então, o Brasil é enorme. Então, é como se fossem vários países dentro do Brasil. Então, se a gente pegar um conteúdo que é trabalhado, por exemplo, no Sul, e trabalhar no Nordeste, é diferente, porque temos que levar em consideração os alunos, o ambiente, o clima, vegetação, cultura, né? Tem todos esses valores, principalmente sociais e culturais, que é historicamente pré-determinado ou determinado, que os conteúdos devem levar em consideração isso. Mas esse documento ele coloca como competências e habilidades e objetivos para serem atingidos
por igual no Brasil todo, ou nacionalmente. Lógico, fazendo as adaptações para cada lugar. Alguns anos atrás existia, ainda existe, né? Mas não está colocando muito em prática mais, tanto o PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, que tinha um objetivo muito parecido ao BNCC. Então, a ideia é tornar a educação a básica, né? Assim, a base dela ser uma só. Lógico, colocando todas essas diversidades em consideração também. Entendeu, Ediane? Entendi. Obrigada. Alguém mais? Uma coisa que eu gostei, vou falar agora, talvez alguém concorde, pode até falar aí também, é a formação, aliás, desculpa, a mudança no curso de pedagogia. Vocês perceberam que, de acordo com a proposta, seria de 4 anos, onde os 2 primeiros anos seriam uma base, todo mundo estudaria a mesma coisa. Depois, no 3º ano, você escolheria ou educação infantil, fundamental, ou na área de gestão, e faria disciplinas envolvidas com isso. Depois, no 4º período, você já sairia com uma especialização também em 4 áreas que você podia escolher. O que vocês acharam disso? Professor, Oi. eu penso que é muito bom, porque, por exemplo, às vezes, vamos dizer, eu não me identificaria, não que eu não me identifique, eu ainda não sei como que é exatamente, com a educação infantil, com os pequenininhos, com... e eu gostaria de fazer com o EJA, por exemplo, né? Me especializar no EJA. Então, isso é muito legal, acho que seria muito bom, é muito bom isso. Isso. Aí, às vezes, a gente pensa assim, mas será que eu já teria condições para saber escolher? Sim, porque vocês viram lá na proposta, a residência vai ser feita desde o primeiro período. Então, primeiro período, segundo período, terceiro período, 4º período. Seria 2 anos fazendo a base comum. Ali já daria para você saber se eu dou para educação infantil. Não, vou mais para gestão. Não dá para escolher. Porque hoje em dia a gente estuda em pedagogia tudo. Mas aí às vezes você fala assim, eu estou estudando isso aqui, mas nem vou usar, porque eu não vou trabalhar com EJA, por exemplo. Por que eu vou estudar EJA? Eu não vou trabalhar com EJA, não tenho intenção. Então você estudaria aquilo que você já tem, né, como um viés para você seguir a sua trajetória. Seria muito mais proveitoso para muitos estudar aquilo que de fato iria exercer, né, na prática. A Vera colocou aqui que achou esplêndido isso. A Tamires falou que achou muito interessante. A Eliane falou que gostou, porque ela vê que dessa forma já foca naquilo que se identifica mais, né? E a Renata disse que faz mais sentido, né? Então, tomara que dê certo, que implemente, e que a gente consiga, então, ter um curso muito mais focado na prática, prática mesmo, de sala de aula, e não somente teorias, como muitas vezes os cursos ficam, né? Atuais. A Tássia está dizendo que não pegamos o ranço de uma disciplina que não queremos fazer. Né? Tem isso também. Muito bem. A Tamires, Lília e Maria Luísa já estão aí. O que ficou resolvido, Tamires? Oi, professor. Ela conseguiu entrar pelo meu login. Aí a Maria Luísa, ela tá com alguns problemas e ela não vai conseguir apresentar, então vai ser só nós duas, tá? Tá bom. Vocês vão mostrar slide, alguma coisa? Eu mandei no e-mail, eu não sei. Qualquer mandou- coisa eu apresento. Se me der um negócio aqui, eu consigo colocar. Você mandou para qual e-mail? Da professora Badia, que ela pediu pra mandar pra aquele e-mail lá. Eu vou te colocar aqui para você, como apresentadora também, Tá bom. você consegue apresentar o slide. Já coloquei você como apresentadora.
Aí você pode ir embaixo e colocar assim, compartilhar a tela. Vamos ver se você consegue. Pessoal, então tem umas alunas acadêmicas do primeiro período de pedagogia que preparou um trabalho feito com a orientação da professora Abadia, onde elas irão apresentar, falando também sobre professor alfabetizador, tá bom? Vamos só esperar elas conseguir ali organizar para elas apresentarem para nós. Enquanto a Tamires vai organizando, vai tentando compartilhar a tela, sobre a formação de professores, atualmente nós temos a formação de professores, conforme nós estamos falando, e agora, nós vamos falar da formação de professores, mas vamos, digamos assim, especializar na alfabetização e letramento, tá bom? As meninas, então, vão apresentar a pesquisa delas. Eu quero ressaltar que são acadêmicas, digamos, novatas, do primeiro período, mas, ao mesmo tempo, eu quero elogiar muito a vocês, a Tamires de Castro, Lilian Carla e a Maria Luísa, que tiveram a coragem de atender esse convite da professora Abadia, que é coordenadora e professora delas, prepararam essa pesquisa e vão apresentar para vocês. Parabéns, parabéns, parabéns. Acadêmicos têm que ser assim. Temos que ser pesquisadores, corajosos, de fazermos pesquisa e apresentar desde o primeiro período. Então, quero que vocês deem muita atenção, com muito carinho, ao que elas planejaram, tá bom? Tamires, já está tudo pronto aí? Se quiser começar, você e a Lilian. Obrigada, professor. A Lilia vai começar, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. O nosso grupo é o grupo 1, com o eixo temático alfabetização e formação docente. O nosso grupo é composto por mim, Lilian, pela Tamires e pela Maria Luísa, com orientação da nossa professora Abadia. A Tamires vai iniciar explicando o nosso trabalho e, em seguida, iremos de acordo com a ordem que foi planejada. Eu vou um resumo aqui para vocês, tá bom? Debate-se muito sobre os processos de aprendizagem de uma criança durante a alfabetização e como trazer esse processo de alfabetizar uma criança da melhor maneira possível, considerando fatores como estrutura escolar, professores qualificados e atentos às necessidades dos alunos. Acompanhamento familiar e a importância de obter a BNCC como um caminho seguro na hora de exercer o papel do professor e direitos dos alunos, pois é ela que irá as propostas pedagógicas do país, trazendo o ensino com igualdade e equidade. A BNCC é o documento que rege todo o ensino, desde a educação infantil até o ensino médio. É um documento que dita o que deve ser aprendido nas instituições escolares brasileiras. O objetivo desse trabalho é falar sobre a alfabetização, verificando as etapas e os desafios da alfabetização. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica no estudo de diferentes autores que estudam sobre os temas pesquisados. Dentro do contexto de alfabetização, é possível relatar grandes obstáculos na qual as crianças enfrentam, desde problemas emocionais e pressão psicológica, até problemas mais sérios relacionados ao cognitivo, fonografêmicas, fonoortográficas, entre outros. Por essa causa, é necessário que famílias e professores caminhem juntos para, assim, ter um resultado positivo e para as crianças não deixarem nenhuma lacuna sem ser resolvida e, assim, evitar problemas. Agora eu vou estar dando a introdução do nosso trabalho. Em que momento se dá início ao processo de aprendizagem e alfabetização do indivíduo? É muito errôneo da nossa parte achar que a alfabetização começa na hora que a criança é inserida a uma instituição, porque
esse processo de aprendizagem e alfabetização começa muito antes, dentro da sua casa, dentro do convívio familiar. A família, ela é responsável por criar um ambiente de descobertas, aproveitando cada experiência da criança para ensinar uma coisa nova para a criança, explicando e tirando todas as suas dúvidas sobre todas as coisas, né? E fazendo sempre atividades lúdicas para ampliar o seu conhecimento e abranger mais a sua maleta de conhecimentos, no caso. A criança aprende muito através da observação e imitação. Ela vai ter ali os seus responsáveis, os seus pais, no caso, como base para suas ações. Então, toda vez que ela vê os seus pais fazendo alguma coisa, ou os responsáveis, né, ela vai querer fazer igual, porque ela vai ter aquela pessoa, aquele adulto, como exemplo, né? Então, por exemplo, quando uma criança, ela por exemplo, uma caneta, ou um objeto parecido, né? Um lápis ou um giz de cera, aquilo que está na sua realidade ali. Quando ela pega esse objeto pela primeira vez, ela vai bater, vai morder, ela vai pôr na boca, ela vai fazer vários movimentos, porque ela não sabe como que aquele objeto funciona. E quando ela vê adulto, né, fazendo os movimentos com a mão, escrevendo no papel, ela vai saber que é daquela forma que usa. Então, da próxima vez que ela pegar aquele objeto, ela vai fazer os mesmos movimentos com a mão. Mesmo não sabendo que aquilo é escrita, ou desenho, ou rabiscado. Ela só sabe que é aquele movimento com a mão que ela deve fazer. Então, ela vai ter o pai como centro, né? Então, toda vez que o pai fizer uma coisa, ela vai observar, ela vai guardar aquilo para ela, né? E quando ela tiver a oportunidade, ela vai usar aquilo que ela observou. Então, e o que acontece quando esse indivíduo é inserido em uma instituição escolar? Ele vai ampliar esse conhecimento, né? Ele vai saber o porquê de cada coisa. Então, se dentro da sua casa ele aprendeu o que é uma letra, o que é uma música, para que é uma brincadeira, dentro da escola ele vai aprender que aquela letra ela tem uma função. Ela não está por estar ali, né? Ela vai entrar em um contexto em que ela vai servir para algum. Ele vai entender que ele precisa entender as letras para falar, para escrever, para se comunicar. Então, ele vai ter um conhecimento aprofundado daquelas coisas que foram aprendidas no convívio familiar. Por isso que é muito importante que os pais fazem esse ambiente de descoberta, que tirem as dúvidas dos filhos e não tratem ele como se fosse uma criança que não entende nada, mas sim um ser em desenvolvimento que precisa aprender. Onde começa a alfabetização. Dentro da escola, eles vão aprender os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que os professores precisam criar um ambiente em que eles vão aprender a conviver, eles vão aprender a brincar, eles vão aprender a participar, vão aprender a expressar, opinar seus desejos, falar e levantar a mão, e se conhecer, porque quando ele entra ali na escola, ele vai uma relação totalmente diferente. Ele nunca viu tantas crianças, né? Ele nunca viu tantas pessoas diferentes. Então, ele vai começar a saber quem é ele e quem é o outro, porque ele vai ver que ele é diferente das outras crianças. Ele vai começar a se conhecer, saber que ele não gosta de algumas comidas, saber que ele prefere umas brincadeiras da outras. Então, ele vai começar a se conhecer dentro desse processo de alfabetização. E agora eu passo a palavra para a Lilian. Oi, eu estava falando com o microfone desligado. Tá, vamos lá, perdão. Vamos lá. A alfabetização de acordo com a BNCC. Primeiramente, o que é a BNCC? A Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento elaborado para orientar o ensino no Brasil.
desde a educação infantil até o ensino médio. A BNCC, ela trabalha através de alguns tópicos, como as competências e habilidades, que busca sempre a formação integral do sujeito, e as competências socioemocionais, na qual busca a formação de controle emocional desse sujeito, preparando ele para o convívio social no século XXI. O objetivo da alfabetização será sempre estimular o desejo da criança em ler e escrever. E, em resultado, ele ganha um benefício, né, que é se expressar melhor. A BNCC, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, a BNCC não se trata de um modelo curricular pronto, mas ela trata de um guia orientador, que vai designar os objetivos de aprendizagem equivalente a cada etapa escolar, que foi igual o professor disse, né? Considerando de modo igual as particularidades de cada localidade, ou seja, tem as questões metodológicas, sociais, regionais. Então, é sempre respeitar essas particularidades. No mesmo prazo que o professor vai ensinar as vogais e as sílabas, ele deve introduzir o conteúdo dentro de um contexto real, que atribua um significado para o aluno. E é sempre muito importante, né, que os professores mantenham as práticas lúdicas, que são aquelas que têm por objetivo promover a interação e a criatividade entre os participantes. E é muito importante um pedagogo utilizar as práticas lúdicas dentro da sala de aula, que é sempre mais interativo e interessante para o aluno também. Tem alguns exemplos de atividades lúdicas, como acampamento, pintura, gincana, dentre outras, que pode ser utilizado. Segundo a BNCC, desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas com as pessoas com quais elas interagem, ou seja, no âmbito familiar. Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. Ou seja, de pouquinho a pouquinho, as crianças vão ampliando, vai cada vez aprendendo uma palavrinha nova, de acordo com a língua maternal, de acordo com aquele âmbito familiar que ela está. Tendo, né, sempre que lembrar que o privilégio de interação das crianças vai ser sempre a língua materna. Nos anos iniciais, serão aprofundadas experiências com a língua oral e escrita, já iniciadas na família e na educação infantil, né, com esse acordo da família e educação infantil. Quando a BNCC fala exclusivamente do componente curricular língua portuguesa, de acordo com Rodrigo Dutra, né, que foi um dos artigos que nós pesquisamos, a BNCC apresenta 4 grandes eixos, que são ela e seus significados. A primeira é a oralidade. A oralidade é aquela que vai envolver o conhecimento da língua oral e as estratégias de fala e escrita, ou seja, vai trabalhar nessa junção da língua oral e na estratégia da fala e da escrita. O segundo âmbito é a análise linguística semiótica. É aquela que vai sistematizar de fato a alfabetização em seu período de 5 anos. Esses 5 anos são divididos 2 anos para inserção e 3 anos para o desenvolvimento. O terceiro âmbito, O terceiro âmbito é a leitura e a escuta, que se dá devido ao destaque, né, do letramento. Ele vai destacar o letramento através de uma progressiva adequação de estratégias de leitura em variados tipos de texto. Ou seja, ele vai dar atenção maior para o letramento e de pouquinho a pouquinho vai usar as estratégias de leitura em diversos gêneros textuais. E tem o quarto eixo que é importante também, que é a produção de texto. Ela também vai ser por etapa, vai ser progressivamente. Ela vai incorporar estratégias de escrita em diferentes gêneros textuais. Então, aqui ela vai dar a ênfase para as estratégias de escrita, que vai ser em diferentes gêneros textuais. E vale ressaltar que o uso social da escrita pode ser o primeiro sinal, o primeiro passo para a alfabetização na BNCC. Pode passar. As dificuldades das crianças durante a alfabetização. A alfabetização é um processo muito difícil e durante esse processo pode ocorrer vários problemas no caminho. A dificuldade de uma criança durante esse processo engloba muitas situações, como o fato de
de muitas pessoas julgarem, né, que as dificuldades dos alunos estão relacionadas só à patologia deles mesmos, de ciências. Mas alguns problemas relacionados à metodologia do professor. Nem sempre eles pensam no individual de cada aluno, porque não dar a atenção individualizada de aprendizado da criança. Porque cada criança tem o seu ritmo, a sua forma de aprender. Então, quando não se está dando essa atenção, um pré-aluno, você acaba entrando com a sala toda em conjunto, né? Porque o precisa que o ambiente em que todo mundo cresce, todo mundo aprende, e nenhum fica para trás. É muito importante esse aperfeiçoamento do professor durante o processo da sua formação, né, da formação do docente. Ele precisa trabalhar essa questão. E também os professores precisam trabalhar juntamente com a família para poder junto, em conjunto, porque a família precisa estar junto nesse processo. Porque os alunos não podem estudar só nas escolas, eles precisam ter esse reforço dentro de casa. Quando a criança volta para casa, ela precisa da família ali junto, ajudando nas tarefas de casa, ajudando no que eles vê que está errado e falar para as crianças que não é forma, dependendo da situação. A família precisa andar junto com o professor. E o que acontece se não resolver essas lacunas, né? Acontece esse problema, nós precisamos resolver que fosse uma daria de um degrau, você precisa ter um anterior para votação. Parece que a Tamires teve algum probleminha lá com o áudio dela, né? Ah, voltou. Voltou. Tá me ouvindo? Ok. Tá bom. Se travar, me avisa. Então, assim, uma criança que é a realidade de muitas crianças, né, já adolescentes, no caso, que está ali no ano, que já que ela só foi jogando com a barriga os problemas, não teve ajuda dos pais, não teve um professor que esteve ali ajudando ela só vai retroceder seu estudo. Então, onde ela já era para ela estar conseguindo ler muito bem, já era para estar conseguindo fazer uma redação, já era para estar conseguindo trabalhar a lógica, ela não vai conseguir. E é raro a possibilidade de professores que vão retroceder sua metodologia, né, fazer uma metodologia para a pessoa, ou para duas ou três, né, que não resolveram problemas ali quando apareceram na educação infantil, ou nos primeiros anos iniciais, né. E português e matemática, como elas são as matérias utilizadas no nosso no cotidiano, será que mais será afetada, né, porque precisam para ler, para fazer conta, para usar lógica, para tudo a gente precisa do português para matemática. E se a criança não teve a base, não aprendeu, não resolveu esses problemas ali durante os anos iniciais, ela vai sofrer muito lá na frente. O que pode causar também a desistência, onde muitos saem da escola e acaba aumentando o analfabetismo. Os desafios da alfabetização. O Dia Mundial da Alfabetização é 8 de setembro. A alfabetização é um fator essencial no mundo, mas infelizmente ela enfrenta diversos desafios para ela ser concretizada de forma positiva e eficaz. No decorrer dos anos 90,5% das crianças foram matriculadas em creches de pré-escola. Porém, o governo federal ele tem o objetivo de ultrapassar
esse recorde no ensino fundamental, com uma ambição de passar de 90,5% para 95% da população de 6 a 14 anos concluir o ensino fundamental na idade certa. Isso significa que vai garantir a alfabetização cabal antes dos 15 anos. Isso foi um dado muito importante que eu peguei numa pesquisa também, num artigo, e que eu achei de suma importância apresentar aqui no nosso trabalho. De acordo com a matéria publicada no site Fundação Roberto Marinho, foi publicado por M. Lobo, a alfabetização no Brasil ela enfrenta 5 desafios, que são eles. O primeiro, a falta de dados. Só um exemplo, os dados mais recentes que a gente tem é do ano de 2016, já que a avaliação nacional da alfabetização foi descontinuada. Ou seja, essa falta de dados implica bastante para ser um dos desafios da alfabetização aqui no Brasil. Assim, fica ainda mais difícil buscar soluções para equiparar a grande desigualdade na aprendizagem das crianças existentes no Brasil. Ou seja, sem essas informações utilizadas, vai aumentar ainda mais as dificuldades para comparar essa desigualdade, né, na educação com as crianças. 2. Alfabetização adequada. De acordo com a avaliação nacional da alfabetização, as dificuldades já se dão no início do processo de aprendizagem no Brasil. Em 2016, menos da metade dos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental alcançaram o nível de proficiência suficiente em leitura e matemática, sendo que leitura foi 45,3% e matemática 45,5%. Ou seja, tem essas dificuldades já no início do processo de aprendizagem no Brasil, já acarretam muita dificuldade, já acarretam um grande desafio pela frente, no decorrer dos anos. 3. Impacto da desigualdade social. A diferença dos níveis de proficiência em leitura, escrita e matemática, de acordo com o nível socioeconômico, são gritantes, infelizmente, e muito desigual. Como mostra a avaliação nacional da alfabetização. Em 2016, o grupo NSE muito baixo e baixo tiveram média de 23,4 em leitura, enquanto o grupo alto e muito alto mais que dobrou da média, alcançando 68,2, ou seja, foi uma diferença gritante, extravagante. 4. Disparidades regionais. As diferenças de educação oferecidas nos estados brasileiros também influenciam no nível de proficiência de alfabetização. Nos dados do MEC, INEP e do EB de 2014 e 2016, mostra que a região norte ficou abaixo da média brasileira nos níveis de proficiência, leitura e matemática, e em 2014 e 2016. E já em escrita, ficou bem abaixo da média também. Observação, ainda não tem dados de escrita em 2014. 5. Distorção entre idade e série. O relatório da SAEB indica que cerca de 14,9% dos estudantes indica, né, que só um minuto, eu perdi onde eu estava. Que 14,9% dos estudantes no Brasil tem dois anos ou mais acima da idade de referência para a sua etapa do ensino. Ou seja, essa diferença de série e idade vai contribuir muito para ser um grande desafio também na alfabetização. Tamires, pode ler a metodologia, tá bom? Terminei essa parte. Metodologia. O trabalho qualitativa com pesquisa bibliográfica. Os autores envolvidos na escrita do mesmo teve a preocupação de reunir trabalhos e pesquisas científicas a fim de trazer um conteúdo extenso de uma forma mais resumida, cumprindo a função do resumo expandido, usando como fonte diversos autores que falam sobre o tema. O presente trabalho tem por palavras-chave alfabetização, base nacional comum curricular e docências. Dos trabalhos, textos, resumos e pesquisas científicas encontradas, fizemos uma filtragem daquelas que mais se adequam ao objetivo de pesquisa e fundamentada e organizada. Esse fim. Desculpa qualquer coisa se eu expliquei errado ou se eu falei de alguma forma que não entenderam, mas esse foi o nosso trabalho. Parabéns mais uma vez, Tamires.
Lilian e Maria Luísa. Maria Luísa não teve como participar, mas ela contribuiu para a pesquisa, né? Tá chovendo aqui de elogios para vocês no chat, depois vocês podem estar olhando aí, as meninas todas gostaram, até pelo fato de vocês fazerem a primeira vez uma apresentação de um artigo científico, de uma pesquisa, sendo o primeiro período, não tem muita experiência. A maioria aqui já passaram por seminários que o professor Clayton pediu, já sabe como é que faz o seminário, e vocês ainda não. Primeiro trabalho, primeiro período, ter a coragem de apresentar assim num seminário, realmente vocês estão de parabéns mesmo. Inclusive, eu vou mandar uma mensagem para a professora Abadia, elogiando-a também pelo trabalho de vocês, tá bom? Gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta para as meninas, e se a pergunta elas não souberem a resposta, eu vou ajudar também. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, podem ficar à vontade, ou elogiar, agradecer, fiquem à vontade para explanar aí. Quem quiser ligar o áudio. Boa noite, eu novamente. Sou a Renata, eu quero parabenizá-las, professor. Nós já passamos, né, pelo primeiro período, então, assim, nós estamos no sétimo, então, para nós é mais tranquilo, seria mais tranquilo, mas a gente está tão atarefado com os projetos, né, TCC, que não fizemos, mas eu quero parabenizá-las, e, assim, pela coragem e pela apresentação. Meninas, foram perfeitas, tá? Obrigada. Alguém mais? Professor Cleiton, eu quero parabenizá-las, né? Nós que estamos no quarto período, até hoje a gente sofre bastante, e elas, por estarem no primeiro período, né, apresentaram muito bem. Então, parabenizar as duas pela coragem, tá? Muito obrigada, a gente agradece bastante os elogios. E fica de incentivo, porque a gente estava muito nervosa. Estava muito nervosa. Nossa, meu Deus. Mas deu tudo certo e a gente ficou muito feliz com o resultado e que vocês gostaram. Muito obrigada. Deu sim. Muito, muito melhor do que eu imaginava que ia ser. Porque a professora Badini falou assim, olha, elas estão começando, elas vão falar só um pouquinho. Eu falei, então tá, né? Não, olha tanto. Foi um tempo excelente que vocês utilizaram. Muito bom. Alguém mais quer falar? Fazer alguma pergunta? Se tiver, daqui a pouquinho vocês pedem aí, liga o áudio e pede para falar. Meninas, agora é para todo mundo, né? Eu vou dar só umas pinceladas, porque elas falaram bem, né? A maioria que estão aqui hoje já tiveram a disciplina letramento e alfabetização. Então já conhece sobre letramento e sobre alfabetização. Uma coisa que nós precisamos assim deixar bem claro, bem entendido, é que existe uma diferença entre alfabetizar e letrar. A alfabetização é o processo de aprendizagem onde a pessoa passa a ter habilidade de leitura e escrita. É quando a pessoa que está alfabetizada ou está em processo de alfabetização, ela consegue codificar ou decodificar um sistema de escrita. Ela olha aquilo que está gravado ali, a grafia, e sabe falar o que é que está ali, que é o codificar ou decodificar aquilo que está ali. A pessoa que está no processo de letramento, ou uma pessoa letrada, ela vai além. Ela desenvolve o uso competente da leitura e escrita, usando nas suas práticas sociais, onde ela estiver tendo necessidade de escrever e de ler, ela consegue usar de forma eficiente ou competente a leitura e a escrita. Ou seja, o letrado ele é capaz de dominar a língua no seu cotidiano. Em diferentes lugares, em diferentes contextos, diferentes situações, ele consegue utilizar a escrita. É muito comum a gente ouvir a expressão analfabeto funcional. O que isso significa? É aquela pessoa que sabe ler e escrever, ou seja, ela é alfabetizada, mas ela não consegue interpretar um texto, ela não consegue redigir,
um pequeno texto, e aí ela se torna, então, uma pessoa que não está letrada. Ela tem dificuldade de usar aquilo que ela foi alfabetizada em contextos onde precisa utilizar a escrita e a leitura. E as meninas bem explicaram. Lá na alfabetização, todo o preparo que é feito na educação infantil, quando chega na época da alfabetização, que acontece no ensino fundamental, principalmente, né? Muitas escolas já começam antes, lá na educação infantil. Então, esse processo todo é fundamental, que as meninas explicaram bem. E depois, mais à frente, pode acarretar problemas mais sérios, mais difíceis para as pessoas que não conseguiram ter uma boa alfabetização e não ter sido letrado. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Né? Agora, nós vamos falar rapidamente, então, como que a BNCC ela coloca sobre a alfabetização. Em primeiro lugar, a BNCC ela coloca que a alfabetização, né, e o letramento deve ocorrer junto. Alfabetizar, letrando. Né? Ensinar a ler e escrever dentro de contextos de práticas sociais. Ou seja, dentro de textos, dentro de formas em que a pessoa ela vai utilizar aquilo que ela está aprendendo a ler e escrever, mas dentro de algo mais contextualizado, e não só como uma palavra, né? Aí você escrever a palavra bola. Mas como que pode, então, essa palavra bola estar dentro de um contexto da sua vida, do seu cotidiano, dentro de situações, né? Onde você pode utilizar essa palavra bola? Então, alfabetizar letrando é a proposta da BNCC, fazer as duas coisas juntos, né? Não só ensinar a criança, no caso, a decodificar ou codificar as letras e depois escrever, mas ela saber qual a função social que ela pode ter daquela escrita, daquela leitura, na sua vida, no seu cotidiano, ao escrever um bilhete para a avó, ao escrever uma carta para a mãe, ao fazer um pedido, escrever um pedido, solicitando alguma coisa para alguém. Então, tem que saber fazer isso. Então, por isso que a proposta agora é alfabetizar letrando. Né? A BNCC também fala que a idade correta para acontecer a alfabetização é nos anos iniciais do ensino fundamental. Porém, a educação infantil já dá uma base para isso. Algumas escolas, inclusive, já começam o processo de alfabetização na educação infantil. Então, deve-se passar os 2 primeiros anos principais para fazer esse processo. E todos os anos, as meninas até explicaram sobre isso, né? No primeiro, segundo, terceiro, quarto e 5º ano, 5 anos, ela vai estar no processo de letramento, utilizando textos diversos, escritas diversas. Uma coisa que vai enfatizar bastante da MNCC é a escuta, a oralidade, né? Saber se posicionar. Por que nós temos dificuldades hoje? Nós já falamos muito isso nas nossas aulas. É devido que nós fomos alfabetizados, e às vezes nós não fomos letrados. E agora a gente tem toda essa dificuldade. Mas uma criança que ela tem a escuta, tem a oralidade, tem a percepção dos fonemas, dos grafemas, e toda essa estrutura das palavras, da ortografia, da contextualização, né, da coerência, coesão e contextualização em um texto, ela vai ter muito mais facilidade do que nós que tivemos apenas uma alfabetização e um mau letramento. Então, a base está na educação infantil, no seio familiar, no conhecimento de mundo, já é a base para a alfabetização. Quando a criança começa a despertar desejo para a leitura e a escrita, mesmo que ela tenha 4 anos, 3 anos, 5 anos, já pode estimular, desenvolver isso nela. Então, se você tem acesso aí a crianças que já têm essa idade, está lá na escola, ainda não estão no processo de alfabetização, mas já tem o desejo, pode estimular. Né? Pode fazer atividades, pode ensinar as letrinhas, porque ela tem desejo que é dela. Não está sendo nada imposto, nada pressionado. E isso vai ser de bastante ajuda para o desenvolvimento dela. E no tempo certo, no ensino fundamental, ela começa esse processo sistemático, com a ajuda do professor, que é fundamental também a ajuda da família, né, de todos os envolvidos, para que ela consiga ter um desenvolvimento
eficiente e eficaz. Vou só ler um que está aqui no chat, a Carolina está dizendo não, está falando para a Tamires. Pensei que era algum comentário aqui sobre o que nós estamos falando. Alguém tem alguma coisa para falar sobre o que nós explanamos hoje? O que vocês acharam desse tema, aliás, desse eixo temático, alfabetização e letramento, que as meninas explicaram, formação docente, que eu explanei? O que vocês acharam dessas informações ditas essa noite? Gostaria de ter o feedback de algum de vocês sobre o que foi falado hoje. Ninguém? Bom, né? O pessoal deixou o professor Cleiton aí no. Assim, nós já estudamos, como você já disse, né, sobre alfabetização e letramento. A grande chance desses indivíduos, dessas crianças, não terem os problemas que nós temos, porque eu sou dessa geração, eu tenho 35 anos, então, assim, a preocupação na época mais era com o formato da letra, boa leitura. Então, assim, hoje na faculdade, às vezes, no sétimo período nem tanto, mas no início tivemos muito problema com essa questão, né? Com a questão do letramento, de realmente compreender os textos, só que falta como que eu vou falar? Aquele estágio, como você disse, do primeiro ao 4 anos, para nos dar uma questão de experiência, de nós vermos, de nós, as técnicas que o professor usa em sala de aula, porque, assim, temos muitas teorias, lemos muito, mas realmente falta essa questão de estar no cotidiano da sala para entender como realmente acontece essa alfabetização e letramento juntos, como a BNCC prevê. Então, assim, eu hoje estou no sétimo período, me preocupo muito, porque, assim, eu sei que se eu for atuar de uma forma, de qualquer maneira, vou prejudicar não uma criança, mas normalmente são 15, 30 alunos. Então, assim, eu me preocupo muito que tipo de profissional vou ser. Então, assim, eu já fiz cursos fora da faculdade sobre alfabetização e letramento, porque, assim, precisamos realmente dessa questão, assim, mais real que nos falta. Mais prática, né, Renata, na verdade. Desculpa. Os complementos são necessários. Tamires? Até porque a gente está aqui para formar seres humanos, né? Indivíduos que vão atuar lá fora. Então, se a gente deixar formar de uma maneira errada, tratar aquele aluno de uma forma que não devia, ele vai ser prejudicado lá na frente. Não só ele, né? Como ela disse, a sala toda. E ele vai levar isso para frente. É verdade. Pessoal, então vamos encerrar nosso eixo temático dessa noite. E foi muito bom ter vocês todos aqui, participando do evento, participando desse momento tão importante, né, que são as discussões, são as apresentações de temas, as pesquisas, o que está sendo feito, o que se pretende fazer, o que esse seminário está mostrando, né? Focou na BNCC, focou também na formação de professores, tem se falado muito nessas 3 noites sobre isso, né? Amanhã teremos a continuação do seminário, né? Do Integra FANAP, de todo esse envolvimento da faculdade. Espero que amanhã vocês possam participar também da mesa redonda, onde vai ter os debates também continuando sobre esse tema, que é muito, muito importante, principalmente para as meninas do 7º e 8º período, que já estão saindo da faculdade, talvez não terão tanta oportunidade de falar sobre a BNCC, porque a BNCC veio estourar assim, mais no final do curso de vocês, né? No começo não tinha muito falando sobre isso. Então aproveitem para vocês conhecerem, porque logo, logo vocês estarão lá no mercado de trabalho, então é importante vocês saberem um pouco mais sobre ela amanhã. Mais uma vez quero agradecer mesmo, quero elogiar as meninas que apresentaram, elogiar as meninas que estão participando como ouvintes,
E, mais uma vez, falar sobre o Dia do Pedagogo, que é o nosso dia, um dia tão especial, que é um dia que deve ser celebrado, sim, porque os pedagogos são aqueles que formam todos os outros, né? Eu sou pedagogo e sinto muito feliz por ser da área da educação, e mais feliz ainda de ser um pedagogo que ajuda na formação de outros pedagogos. Isso é muito gratificante. E quando eu vejo as meninas formando, que eu tive lá no começo, vendo o desenvolvimento, que são as meninas que estão no sétimo, no oitavo, né? Fico muito feliz de revê-las. A Pedrina falou aqui que está feliz de encontrar de novo. A Vera, a Renata, né? E as outras que estiveram comigo lá no começo e agora já estão aí no processo final. Fico muito feliz de ter vocês todos aqui de novo, tá bom? E as que ainda não tive a oportunidade de dar aula, que é as meninas do primeiro período, aguardem. Em breve estaremos juntos aí em alguma disciplina, tá bom? E todos vocês tenham uma boa noite. Muito obrigado mais uma vez. Tem alguém que quer finalizar falando alguma coisa ou a gente pode encerrar? Só quero avisar para as meninas que receberam elogio seu, que, olha, para receber elogio seu, o negócio tem que ser top. Então, assim, vocês se sentem privilegiadas, porque, assim, eu gosto do professor igual o Cleiton, exige, faz a gente melhorar, ser a nível hard. É isso aí. A Simone está fazendo uma disciplina comigo de novo, tadinha. A Simone está lá só... Voltou a sofrer comigo de novo, né? Mas está sendo muito bom ter ela de novo. Amanda, quer falar? Ah, não, só agradecer mesmo, foi muito legal. E dizer que, na verdade, eu tô até com saudade de você, foi. Ai, estivemos juntos em 2016, né? E aí, no meu retorno, acabei encontrando você novamente. E só saudades mesmo. Eu também sinto falta de vocês, muito. Eu lembro de muita coisa boa que a gente viveu no começo, né? A Tássia falou assim, professor, obrigado. O senhor sabe como eu gosto de suas aulas e não poderia ter escolhido outro tema para participar se o senhor não estivesse. Grata o nosso pedagogo. Também fico feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Gente, vamos encerrar então. Muito obrigado a todos pela participação. Nos encontraremos amanhã, no último dia do seminário, tá bom? Boa noite e bom descanso, tá bom? Tchau, tchau.